O ar no Van Life Expo Brasil era pesado com o cheiro de dinheiro novo e couro italiano. Veículos recreativos do tamanho de pequenos apartamentos, importados da Alemanha e dos Estados Unidos, brilhavam sob as luzes potentes do centro de convenções, cada um monumento reluzente ao luxo e à liberdade sobre rodas. Homens e mulheres vestidos com roupas de grife deslizavam pelos corredores polidos, taças de espumante em mãos, discutindo valores que poderiam comprar quarteirões inteiros em cidades menores. E bem no meio daquele panteão de opulência, como uma piada de mau gosto, uma heresia mecânica, estava ela. Uma Volkswagen Kombi, 1975. Sua pintura, um dia talvez um azul alegre. Agora era uma casca desbotada e manchada, com pontos de ferrugem brotando nas juntas como feridas abertas. Perto dos gigantes motorizados que a cercavam, ela parecia um brinquedo esquecido, um fantasma melancólico de uma era mais simples e, aos olhos daquela multidão, infinitamente mais pobre. O contraste era tão absurdo, tão gritante, que era impossível de ignorar. As risadinhas começaram como um sussurro, um veneno se espalhando pelo ar-condicionado. Dedos eram apontados. Olhares de desprezo eram trocados por cima das bordas das taças de cristal. Em pé, ao lado da Kombi, estava uma figura tão deslocada quanto o próprio veículo. Uma jovem, Lia, cujas roupas de trabalho gastas e botas sujas de graxa pareciam um insulto direto ao código de vestimenta, implícito do evento. Ela observava o movimento com uma quietude que poderia ser confundida com vergonha, mas que, na verdade, era uma exaustão profunda. Foi então que Arthur, o magnata do setor, o rei daquele império de luxo sobre rodas, a viu. Para ele, a presença daquela sucata não era apenas uma anomalia, era uma ofensa pessoal ao seu mundo perfeitamente curado. Com um sorriso cruel se formando em seus lábios, ele decidiu que a zombaria silenciosa não era suficiente. Ele precisava de um espetáculo. Ele precisava de uma execução pública. Com passos firmes e teatrais, ele se dirigiu ao palco onde o mestre de cerimônias anunciava as atrações e, com um gesto imperioso, tomou o microfone de sua mão. Um silêncio expectante caiu sobre a multidão quando a figura imponente de Arthur, vestido em seu terno de linho imaculado, se virou para o público. Seus olhos, no entanto, estavam fixos em Lia e em sua Kombi enferrujada. Ele ergueu o microfone, saboreando o poder, o controle absoluto que tinha sobre cada par de olhos e ouvidos naquele vasto salão. Ele deixou o silêncio se estender por mais um segundo, amplificando o drama, garantindo que a humilhação que estava prestes a infligir fosse sentida em sua totalidade. Então, sua voz, amplificada para ecoar por cada canto do pavilhão, cortou o ar como uma navalha. "Senhoras e senhores", ele bradou, com um tom de falso entusiasmo. Ele fez uma pausa dramática, apontando um dedo com um anel de ouro para a pequena Kombi. "Olhem só para isso. No meio de tantas obras de arte da engenharia, temos uma visita do ferro velho. Parece uma lata de sardinha." A última frase foi gritada, carregada de um desprezo tão palpável que o ar pareceu vibrar com a maldade. A explosão de gargalhadas foi instantânea e brutal. O som da zombaria coletiva foi como uma onda física que atingiu Lia. Mas ela não se encolheu. Ela permaneceu imóvel, uma estátua de dignidade em meio a um circo de arrogância. Dezenas, depois centenas de celulares se ergueram no ar, as lentes dos aparelhos mais caros do mercado focadas em registrar sua vergonha. Flashes disparavam, imortalizando o momento. A garota pobre e seu carro velho, o alvo perfeito para o escárnio dos ricos e poderosos. Arthur sorria, banhado pela aprovação da multidão, o predador satisfeito após o abate. Para todos ali, a história terminava naquele exato instante. Era apenas mais um momento de entretenimento cruel, uma anedota para ser contada nos clubes exclusivos e jantares de negócios. Uma garota sonhadora e seu projeto patético, humilhados e postos em seu devido lugar. O que ninguém poderia imaginar era que aquela risada estridente não era o som de um fim, mas sim o som do gatilho sendo armado. Aquele circo de humilhação era o erro fatal que selaria o destino de todos naquele salão.
Tudo parecia perdido para Lia, até que ela decidiu mostrar ao mundo o que realmente havia dentro daquela lata de sardinha. Antes de continuarmos com a genial reviravolta de Lia, uma pequena pausa. A humilhação que ela acabou de sofrer é o tipo de injustiça que muitos de nós já sentimos de alguma forma. De qual cidade você está assistindo esta história de superação? Compartilhe nos comentários, pois queremos saber de onde vem a força que nos acompanha. A jornada de Lia está apenas começando, e a maneira como ela vai usar sua inteligência para esmagar essa arrogância é uma das vinganças mais satisfatórias que você já viu. Para não perder um segundo sequer dessa redenção espetacular, inscreva-se agora mesmo no nosso canal e ative o sininho de notificações, garantindo seu lugar na primeira fila para a justiça. E um aviso: fique até o final. A transformação que acontece não é apenas na Kombi, mas na alma de cada pessoa que a subestimou. Você ficará chocado com o que acontece com um homem que a ridicularizou publicamente. A justiça cósmica está a caminho. Para entender a muralha de calma que Lia ergueu contra a tempestade de desprezo, era preciso olhar além do macacão de mecânico manchado de graxa e das botas de trabalho com as solas gastas. Era preciso ver as manchas não como sujeira, mas como medalhas ganhas em batalhas silenciosas, contra parafusos enferrujados e motores teimosos. Era preciso notar que o cansaço em seu rosto, visível sob as luzes cruéis da exposição, não era de derrota, mas de incontáveis madrugadas em vigília. Aos 23 anos, Lia carregava o peso de um legado e a responsabilidade de um império em ruínas. Seus olhos, que Arthur e sua corte de bajuladores viam como vazios, continham uma determinação feroz, uma chama forjada no luto e temperada pela necessidade. Ela não estava ali como uma sonhadora iludida. Ela estava ali como uma guerreira defendendo seu último reduto e sua armadura era feita de suor. Sólio e um conhecimento que ninguém naquele salão poderia comprar com todo o dinheiro do mundo. Aquele conhecimento era sua herança mais valiosa, mais até do que a própria oficina que agora lutava para salvar. A oficina, legado do avô, era o único lar que Lia já conhecera. Órfã desde muito pequena, ela foi criada em meio ao cheiro de gasolina e ao som rítmico de chaves de boca, nos braços de seu avô, um homem cuja lenda ecoava entre os restauradores mais antigos do país. Há um ano, porém, o som das ferramentas havia se calado. O avô se foi, deixando para trás um silêncio esmagador, um projeto inacabado na garagem e uma montanha de dívidas que ameaçavam engolir tudo. Cada notificação de cobrança era uma pá de terra jogada sobre a memória dele, e a possibilidade de perder a oficina para os credores era como perdê-lo uma segunda vez. O prêmio daquela exposição não era sobre luxo ou reconhecimento, era sobre sobrevivência. Era a única linha tênue que separava o legado de seu avô da aniquilação total. A única chance de manter vivo o santuário onde cada ferramenta contava uma história e cada mancha de óleo no chão era uma lembrança sagrada. Seu avô não era apenas um mecânico. Ele era um filósofo do metal, um poeta dos pistões. Ele ensinou a Lia que carros antigos não eram máquinas, mas cápsulas do tempo com alma. Você não conserta um carro desses, minha filha, ele dizia, com as mãos grossas e calejadas deslizando sobre uma lataria antiga. Você escuta o que ele tem para dizer. Cada arranhão é uma história, cada rangido é uma dor que precisa ser curada. Ele a ensinou a ler as plantas de um motor como quem lê uma partitura, a sentir o ponto exato de ignição com a ponta dos dedos, a entender a linguagem secreta da engenharia que transforma metal inerte em movimento e vida. Para ele, a Kombi 1975 não era uma sucata. Era a tela em branco perfeita, a chance de criar sua obra-prima final, um veículo que não apenas transportasse pessoas, mas que contivesse um universo inteiro dentro de si. Sua morte deixou essa obra-prima inacabada, um testamento silencioso e enferrujado de um sonho interrompido. Honrar esse sonho tornou-se a única missão de Lia. A Kombi, para Lia, era mais do que metal e borracha. Era o último diálogo que ela teve com seu avô. Ela se lembrava das noites na pequena cozinha da oficina, com o cheiro de café forte no ar,
enquanto eles desenhavam esboços em guardanapos de papel. Ele, com sua vasta experiência, e ela, com sua curiosidade insaciável e ideias ousadas. Ele sonhava com a robustez e a alma do design clássico. Ela sonhava com a eficiência e a genialidade do design moderno. E se a gente fizesse o teto subir? E se a parede virasse uma varanda? Ela perguntava. E ele, em vez de rir, pegava um lápis e começava a calcular. A Kombi era a fusão de suas duas mentes, de duas gerações de paixão automotiva. Era um projeto que continha as memórias de sua infância e as esperanças de seu futuro. Por isso, a zombaria de Arthur não foi apenas um insulto a ela ou a um carro velho. Foi uma profanação, uma violação da memória mais sagrada que ela possuía, e essa ofensa não poderia, de forma alguma, ficar sem resposta. A arma secreta de Lia para essa resposta foi forjada no silêncio de madrugadas solitárias, sob a luz fraca de seu celular de tela trincada. Enquanto outros jovens de sua idade viviam suas vidas sociais, Lia travava uma guerra particular por conhecimento. Sua universidade foi a internet. Seus professores eram vídeos gratuitos e fóruns obscuros. O ponto de partida foi a origem de tudo, a Alemanha. Ela sabia que para verdadeiramente entender a Kombi, para honrar sua essência, precisava ir à fonte. Com um tradutor online gratuito e uma determinação de ferro, ela passou meses a fio, noite após noite, traduzindo manuais técnicos originais da Volkswagen dos anos 70. Eram documentos densos, escritos em um alemão técnico e arcaico, mas para Lia eram escrituras sagradas. Ela não estava apenas aprendendo sobre carburadores e suspensões, ela estava decifrando a filosofia de design, a intenção original dos engenheiros que criaram aquela lenda sobre rodas. Cada palavra traduzida era uma pequena vitória. Ela montou seus próprios glossários, desenhou diagramas à mão, tentando visualizar cada parafuso, cada solda, como se estivesse na linha de montagem em Hanover, 50 anos atrás. Essa imersão profunda deu-lhe uma compreensão da estrutura da Kombi que superava a de qualquer mecânico convencional. Ela não via apenas um chassi. Ela via a espinha dorsal de um projeto pensado para a simplicidade e a durabilidade. Ela não via um motor a ar. Ela via um coração pulsante, projetado para ser confiável nos cantos mais remotos do mundo. Esse conhecimento fundamental foi a base sobre a qual ela construiria sua genialidade. Ela não queria simplesmente restaurar a Kombi. Ela queria evoluí-la, respeitando seu passado, enquanto a impulsionava para um futuro que nem seus criadores originais poderiam ter imaginado. E isso a levou a cruzar outro oceano, digitalmente, em busca de uma nova filosofia. Sua busca por eficiência espacial a levou ao Japão. Fascinada pela maneira como o design japonês conseguia criar harmonia e funcionalidade em espaços minúsculos, ela começou a devorar tudo o que podia sobre os Kei-cars Apunpus, os microcarros que são uma maravilha da engenharia de otimização. O desafio era ainda maior. Ela não sabia uma palavra em japonês. Sem se deixar abater, ela usou tutoriais gratuitos no YouTube, aprendendo o básico do idioma, focando em termos de arquitetura, design de interiores e engenharia. Ela passava horas assistindo a vídeos de artesãos japoneses, legendando-os com dificuldade, para entender os princípios do shibui, a beleza simples e discreta, e do kanso, a simplicidade como forma de clareza. Ela queria aplicar essa filosofia radicalmente minimalista ao interior da Kombi, criando um espaço que parecesse aberto e luxuoso, mesmo sendo objetivamente pequeno. A ideia era um paradoxo: usar a filosofia dos carros mais compactos do mundo para transformar o interior de uma van europeia. A terceira peça de seu quebra-cabeça de genialidade veio da Escandinávia. Para construir as ideias complexas que tinha para o interior, móveis que se transformavam, paredes que deslizavam, ela precisava de uma marcenaria que fosse ao mesmo tempo robusta, leve e incrivelmente precisa. Sua pesquisa a levou aos mestres da marcenaria naval sueca. Novamente, usando a internet como sua janela para o mundo, ela assistiu a centenas de horas de vídeos técnicos de artesãos suecos construindo interiores de iates de luxo.
Ela aprendeu sobre as técnicas de encaixe que dispensavam parafusos, sobre o tratamento da madeira para resistir à umidade e à torção, e sobre o uso de materiais compostos leves, para criar estruturas fortes sem adicionar peso excessivo. Ela estudou como eles usavam cada milímetro de espaço em um barco, transformando cantos inúteis em soluções de armazenamento geniais. A tela trincada de seu celular tornou-se um portal para as oficinas mais sofisticadas do mundo, e ela absorveu cada técnica com a avidez de quem sabe que sua vida depende disso. O que resultou dessa odisseia de aprendizado autodidata foi uma fusão de conhecimentos que nenhum curso universitário ou treinamento corporativo poderia fornecer. No cérebro de Lia, a engenharia robusta alemã, o minimalismo espacial japonês e a elegância artesanal sueca se combinaram para formar uma visão única e revolucionária. A Kombi, que estava parada sob os holofotes, sendo alvo de chacota, não era uma restauração, era uma tese, era a materialização de milhares de horas de estudo, de sacrifício e de uma paixão que beirava a obsessão. Cada peça, cada mecanismo escondido, cada solução de design foi concebida e, em grande parte, fabricada por suas próprias mãos naquela oficina empoeirada. Ela era a engenheira, a designer, a marceneira e a mecânica de seu próprio projeto milagroso. Ela havia criado uma obra de arte tecnológica e artesanal disfarçada de sucata. E assim, de volta ao presente, enquanto os risos ecoavam e os celulares gravavam, Lia não sentia vergonha. Ela sentia uma calma gélida e uma antecipação eletrizante. A humilhação pública que Arthur orquestrou não a quebrou. Pelo contrário, ela a focou. Ele havia, com sua arrogância cega, criado o palco perfeito para ela. Ele reuniu a imprensa, os clientes VIPs, a elite do setor. Ele colocou todos os holofotes sobre ela. Ele transformou uma simples apresentação em um duelo de vida ou morte. O que ele não sabia era que Lia não tinha trazido uma faca para uma luta de armas. Ela tinha trazido uma arma secreta, forjada em conhecimento e movida à justiça, disfarçada de uma inofensiva lata de sardinha. Sua quietude não era a de uma ovelha indo para o abate, mas a de um mestre de xadrez, que já via o xeque-mate 10 movimentos à frente. A armadilha estava montada. Agora, só faltava o arrogante magnata dar o passo final para dentro dela. Arthur, embriagado pelo poder da atenção, não se contentou com a primeira onda de risadas. Aquilo era apenas o aperitivo. Ele desejava um banquete de humilhação. Com um sorriso de predador que provou o sangue, ele ergueu a mão, não para acalmar a multidão, mas para regê-la. Ele sabia que a zombaria, para ser verdadeiramente devastadora, precisava ser organizada, transformada de um ato impulsivo em um espetáculo deliberado e cruel. Seu olhar varreu o salão, não mais focado apenas em Lia, mas em seu público. Ele era o diretor de um teatro macabro e estava prestes a escalar seu elenco. Com um gesto sutil, um aceno de cabeça quase imperceptível para qualquer um que não estivesse em seu círculo íntimo de poder, ele deu início à segunda fase de seu ataque. Uma fase que transformaria o desprezo em um evento com ingressos na primeira fila. O chamado foi silencioso, mas irresistível. Seus funcionários mais graduados, homens e mulheres de ternos caros e sorrisos servis, que estavam espalhados pelo evento, entenderam o sinal imediatamente. Eles se moveram com uma eficiência treinada, abandonando suas conversas com clientes para convergir para o centro do palco improvisado. Arthur então se virou para a área VIP, uma seção elevada com sofás de veludo e serviço de bar exclusivo, e fez um gesto mais amplo, um convite teatral. "Meus amigos, venham ver isso de perto." Sua voz ecoou, misturando falsa camaradagem com uma promessa de entretenimento sádico. Os rostos entediados dos milionários se iluminaram com uma curiosidade perversa. Por fim, ele acenou para os fotógrafos da imprensa especializada, que até então focavam nos detalhes cromados dos veículos de luxo. A carnificina estava prestes a começar, e ele queria que cada momento fosse registrado para a posteridade. Como um rebanho obediente, a multidão se formou. Clientes, funcionários, curiosos e jornalistas
criaram um círculo apertado e sufocante ao redor de Lia e da pequena Combi. O ar, antes rarefeito e condicionado, tornou-se denso, carregado com o cheiro de perfumes caros, hálito de espumante e uma expectativa coletiva de crueldade. Lia, que antes estava exposta em um espaço aberto, agora se via encurralada no centro de uma arena humana. As luzes do teto pareciam focadas nela, transformando-a na atração principal de um circo que ela não escolheu. Ela podia sentir os olhares como agulhas em sua pele, os sussurros como o zumbido de insetos venenosos. O mundo exterior desapareceu. Tudo o que existia era aquele círculo de rostos sorridentes e olhos famintos por sua desgraça. Arthur havia conseguido. Ele não era mais apenas um homem zombando de uma garota. Ele era o mestre de cerimônias de uma execução social. Arthur postou-se diante dela, o epítome da arrogância satisfeita. Ele se deleitava com a cena que criara. A jovem mecânica, suja e encurralada, e ele, o rei em seu castelo de metal e vidro, cercado por sua corte. Seu terno de linho branco parecia brilhar sob as luzes, um contraste doloroso com o macacão manchado de Lia. Seu relógio Rolex Yachtmaster de ouro maciço brilhava em seu pulso, um farol de riqueza e poder. "Vejam só, senhoras e senhores", ele começou, a voz gotejando um veneno adocicado, um tom debochado que era mais insultuoso do que qualquer grito. "Temos aqui uma verdadeira lição de empreendedorismo. Uma lição sobre como não fazer as coisas." Ele gesticulou para a Kombi com um floreio. "Esta, relíquia, é um exemplo do que acontece quando a nostalgia cega a razão, quando um sonho não passa de um delírio febril." Cada palavra era calculada para arrancar risadinhas da plateia, e elas vinham, pontuais e cruéis. Ele começou a circular a Kombi lentamente, como um lobo estudando sua presa ferida. Ele não a tocava com as mãos. Seria sujar-se demais. Em vez disso, ele usava a ponta lustrosa de seu sapato italiano de couro para cutucar um dos pneus gastos. "Olhem este pneu. Acho que ele conheceu Dom Pedro I pessoalmente", disse ele, e uma gargalhada estridente ecoou de um grupo de mulheres com joias cintilantes. Ele se abaixou, fingindo inspecionar um ponto de ferrugem perto da porta. Ah, a pátina do tempo! Ou seria apenas tétano esperando para acontecer? Outra onda de risos. Cada passo, cada comentário. Era um golpe de martelo na dignidade de Lia. Ele não estava apenas insultando um veículo. Ele estava desmantelando publicamente o trabalho, o sonho e a herança dela, transformando cada gota de seu suor e cada lágrima de seu esforço em motivo de piada para os ricos e ociosos. Lia permaneceu em silêncio, o rosto uma máscara de neutralidade. Por fora, ela era uma estátua. Por dentro, uma fornalha ardia. Seu olhar não estava em Arthur, nem na multidão zombeteira. Estava fixo em um ponto invisível no horizonte, um lugar onde a memória de seu avô residia. Ela podia ouvir a voz dele em sua mente. "Não deixe o barulho deles te distrair do seu trabalho, minha filha. A melhor resposta para um cão que ladra é o silêncio de uma obra bem feita." Suas mãos, escondidas nos bolsos do macacão, estavam cerradas com tanta força que as unhas quebradas e sujas de graxa cravavam em suas palmas. A dor física era um ponto de ancoragem. Um lembrete de que aquilo era real, mas também passageiro. Ela absorvia cada insulto, cada risada, não como veneno, mas como combustível. Cada pedaço de humilhação era mais um tijolo na fundação da vingança que ela estava construindo em sua mente. A multidão, sentindo-se encorajada pela passividade de Lia, começou a participar mais ativamente do massacre. A zombaria deixou de ser um monólogo de Arthur para se tornar um coro grotesco. "Será que funciona com carvão?" gritou um homem com uma taça de champanhe na mão. "Acho que o valor de revenda dela é pago em quilos", comentou uma mulher, abanando-se com um leque. Os sussurros se tornaram mais altos, mais ousados. Comentários sobre suas roupas, sobre seu cabelo preso de forma desleixada, sobre a sujeira sob suas unhas. Ela se tornou um objeto de análise, uma curiosidade bizarra para ser dissecada pelo tédio da elite. A dinâmica mudou sutilmente. Arthur havia acendido o fogo, mas agora a multidão o alimentava, cada um querendo participar,
querendo provar que também pertencia àquele clube exclusivo de desprezo. A crueldade tornou-se um esporte coletivo. Percebendo que a tensão havia atingido seu ápice, Arthur soube que era o momento de dar o golpe de mestre. O entretenimento precisava de um clímax e a humilhação precisava ser selada com um ato final de dominação. Ele ergueu a mão novamente e, desta vez, o silêncio foi instantâneo e absoluto. Todos os olhos estavam nele, ansiosos pelo próximo passo. Lentamente, com um movimento ensaiado para ser visto por todos, ele começou a desabotoar a pulseira de seu relógio. O Rolex Yachtmaster de ouro e aço, com seu mostrador azul profundo, foi deslizado de seu pulso. Ele o segurou entre o polegar e o indicador, erguendo-o contra a luz como se fosse uma joia da coroa. O brilho do metal precioso era ofuscante, um contraste brutal com a ferrugem opaca da Kombi a poucos metros de distância. Aquele relógio não era apenas um acessório, era a materialização de seu status, de sua vitória, de seu mundo. Este relógio, Arthur anunciou, sua voz agora baixa, mas carregando um peso imenso, o vale mais do que a casa onde a maioria das pessoas vive. R$200.000 de pura engenharia suíça e ouro maciço. Ele fez uma pausa, deixando o valor assentar na mente de todos, uma soma de dinheiro que, para Lia, significava a salvação ou a ruína total. Ele caminhou até ficar a centímetros dela, invadindo seu espaço pessoal, forçando-a a olhar para ele. O cheiro de sua colônia cara era enjoativo. "Eu sou um homem generoso", ele continuou, com um sorriso que não alcançava seus olhos frios. "E eu gosto de apostas. Então, vamos tornar isso interessante. O que acha?" A multidão prendeu a respiração. O circo estava prestes a se transformar em um duelo. A humilhação estava prestes a receber um preço. "Vamos fazer um acordo. Bem aqui, na frente de todo mundo", disse Arthur. Seu tom agora o de um negociador que sabe que possui todas as cartas. Ele olhou diretamente nos olhos de Lia, tentando encontrar uma rachadura em sua fachada de calma. "Eu sei que o prêmio desta feira medíocre é de R$200.000, uma quantia que, para você, deve parecer uma fortuna." Ele saboreou a condescendência em suas próprias palavras. "Pois bem, eu vou te dar os R$200.000 do meu próprio bolso, agora mesmo." Ele fez um sinal para um de seus assistentes, que prontamente começou a mexer no celular, preparando a transferência bancária. A promessa era real, tangível, uma isca quase impossível de ser ignorada. A multidão murmurou, impressionada com a audácia e a exibição de riqueza. Mas Arthur continuou, e a palavra pairou no ar como uma sentença. "Há uma condição." Ele ergueu o Rolex novamente. "Você vai me mostrar o que tem dentro dessa lata de sardinha. E se houver qualquer coisa, qualquer detalhe, qualquer peça de design ou engenharia que, na opinião imparcial de nossos convidados aqui," ele gesticulou para a multidão sorridente, "valha mais do que este meu relógio. O dinheiro é seu, sem perguntas." A aposta era uma farsa genial. O critério era subjetivo. E o júri era composto por seus próprios aliados, pessoas que compartilhavam de seu preconceito e de seu desprezo. Ele não estava oferecendo uma chance. Ele estava oferecendo uma forca dourada, uma forma mais elaborada e cruel de garantir sua derrota. Era uma armadilha perfeita, projetada para esmagar não apenas seu projeto, mas sua própria esperança. "Agora", disse Arthur, aproximando seu rosto do dela, sua voz caindo para um sussurro venenoso que apenas ela e os mais próximos podiam ouvir. "Se você perder, e você vai perder, a aposta muda." Seu sorriso desapareceu, substituído por uma máscara de fria e calculista maldade. "Se não houver nada de valor aí dentro, você não vai apenas sair daqui de mãos vazias. Você vai pegar este microfone", ele apontou para o palco, "e vai admitir, em alto e bom som, para todos ouvirem e gravarem, que seu avô te ensinou a sonhar com lixo, que o legado dele não passa de uma coleção de sucata e de ideias fracassadas. Este era o verdadeiro objetivo. Não era o dinheiro, não era o carro. Era a aniquilação de seu espírito, a profanação da memória que a mantinha de pé. Era o ataque mais pessoal e devastador que ele poderia conceber, e ele não havia terminado.
A crueldade de Arthur tinha mais uma camada, a mais profunda e final. E depois de humilhar a memória do homem que te criou, ele acrescentou, com um brilho de triunfo nos olhos, você vai caminhar até a sua oficina, aquele santuário de ferrugem, e vai me entregar as chaves, porque ela será minha. Eu vou transformá-la em um estacionamento, ou talvez em um depósito para peças de reposição dos meus motorhomes. Um fim muito mais útil para ela. Você não concorda? A ameaça era total. Ele não queria apenas derrotá-la. Ele queria apagar sua existência, tomar seu lar, seu trabalho, seu passado e seu futuro, e pavimentar por cima de tudo com o cimento de sua vitória. Ele queria possuir a alma de seu legado e esmagá-la sob seus sapatos italianos. A aposta estava na mesa. 200 mil reais contra a aniquilação total. Dinheiro contra a alma. Uma chance ínfima de salvação contra a certeza da destruição completa. A multidão, agora em um frenesi silencioso, olhava de Arthur para Lia, esperando sua resposta. O som dos celulares gravando era o único ruído no silêncio pesado. Gritos de "aceita, aceita" começaram a brotar da plateia. Pessoas sedentas pelo drama, pelo sangue no coliseu moderno que Arthur havia construído. Para eles, era um espetáculo inesquecível. Para Lia, era o abismo se abrindo a seus pés. Todas as saídas pareciam fechadas. Recusar seria admitir a derrota. Aceitar seria caminhar de olhos abertos para a armadilha. A pressão era esmagadora, insuportável. Arthur sorriu. O sorriso de um homem que acabara de dar o cheque-mate. Ele esperou pela lágrima, pela súplica, pelo colapso. Mas eles não vieram. Em vez disso, algo mudou nos olhos de Lia. A calma deu lugar a um brilho gélido e cortante, um brilho de aço. Com um aceno de cabeça quase imperceptível, Lia aceitou a aposta. Um murmúrio percorreu a multidão. Uma mistura de pena e excitação mórbida. Eles iriam testemunhar o fim dela. Mas Lia não se virou para o microfone, nem olhou para Arthur com súplica. Em vez disso, com uma calma glacial que desafiava a atmosfera de circo ao seu redor, ela ignorou a todos. Ela se virou para a sua Kombi, o objeto de tanto escárnio, e a tratou com a reverência de quem se aproxima de um altar. Sua mão mergulhou no bolso profundo de seu macacão, mas não emergiu com uma chave de metal enferrujada como todos esperavam. O que ela tirou de lá era algo que não pertencia àquele mundo de aço e plástico. Era um pequeno controle remoto, do tamanho de uma pedra de rio, meticulosamente entalhado em um pedaço de madeira escura e polida. Era uma peça artesanal, quente e orgânica, um anacronismo belo e desconcertante que silenciou os murmúrios mais próximos. Aquele objeto, tão pessoal e único, era a primeira pista de que a realidade estava prestes a ser reescrita. Ela apertou um pequeno botão na lateral da madeira entalhada. Nada aconteceu. Por um segundo, um sorriso presunçoso voltou ao rosto de Arthur, e uma risadinha nervosa escapou de alguém na multidão. A falha era iminente. O espetáculo patético estava prestes a começar. Mas então, um som, ou melhor, a ausência dele. Não houve o rangido de metal velho, nem o estalo de uma dobradiça emperrada. O que se ouviu foi um zumbido quase imperceptível, um chiado suave e agudo, o som de pistões hidráulicos de alta precisão se movendo com uma fluidez impossível. Era o som da tecnologia de ponta, um som que pertencia mais a um laboratório de engenharia aeroespacial do que a um ferro velho sobre rodas. O silêncio chocado que se seguiu foi mais profundo e mais pesado do que qualquer barulho. Todos os sorrisos congelaram. Todos os olhos se arregalaram. Arthur deu um passo involuntário para trás, sua arrogância subitamente substituída por uma confusão genuína. O que estava acontecendo? A lata de sardinha estava sussurrando. Então, o milagre visual começou. A lateral inteira da Kombi, a parede de metal que todos viam como uma barreira de ferrugem e imperfeição, não se abriu para o lado. Com uma graça líquida e silenciosa, ela começou a deslizar para baixo. Não caiu, não despencou. Ela desceu horizontalmente, controlada por mecanismos invisíveis, até parar perfeitamente nivelada com o assoalho do veículo. No processo,
A superfície externa, desgastada e feia, dobrou-se para baixo e para dentro, revelando uma face superior que brilhava sob as luzes da exposição. O que antes era uma parede de lataria desbotada, era agora um deck flutuante, um terraço impecável feito de ripas de teca polida, do tipo usado nos iates mais caros do mundo. A transformação foi tão rápida, tão elegante e tão fundamentalmente impossível, que o cérebro coletivo da multidão simplesmente parou. Ninguém falava, ninguém respirava. A lata de sardinha agora tinha uma varanda de luxo. Enquanto a multidão ainda tentava processar a varanda que surgiu do nada, um segundo movimento começou. O teto da Kombi, a cobertura arqueada que parecia permanentemente afundada pelo peso do tempo, começou a se elevar. Novamente, em um silêncio quase absoluto, movido pelo mesmo zumbido discreto de poder. Ele subiu verticalmente 30, 40, 50 centímetros, criando um pé direito interno que era simplesmente impensável para aquele modelo de veículo. A ação mudou completamente a silhueta da Kombi. Ela não parecia mais pequena e esmagada. Ela agora tinha uma postura, uma presença. Parecia respirar, expandindo seus pulmões para revelar sua verdadeira forma. Arthur, que havia gritado lata de sardinha, agora olhava para algo que tinha a imponência de uma pequena cabana arquitetônica. Sua piada, antes tão eficaz, agora soava estúpida, uma prova de sua própria falta de visão. A multidão não estava mais olhando para uma sucata, mas para uma peça de engenharia cinética. Com o teto erguido e o deck estendido, o interior da Kombi foi revelado. E foi nesse momento que o silêncio atônito se transformou em suspiros audíveis de incredulidade. O espaço que deveria ser apertado, escuro e mofado, era um santuário de luz, design e luxo minimalista. O contraste com o exterior rústico era tão violento que parecia uma ilusão de ótica. Um sofá de couro branco puro, costurado à mão com uma precisão cirúrgica, ocupava uma parede. O piso não era de borracha gasta, mas de madeira clara, polida como um espelho. Embutida na parede oposta, havia uma superfície de quartzo branco que brilhava suavemente. Não havia desordem, não havia gambiarras. Cada linha era limpa, cada superfície era perfeita. Era como olhar para a capa de uma revista de design de vanguarda. Um espaço que parecia ter sido teletransportado de um loft em Tóquio ou de um apartamento de luxo em Estocolmo. A realidade deles se desfez completamente. Lia, com a mesma calma sobrenatural, deu um passo para dentro de sua criação, pisando suavemente no piso de madeira. Ela tocou um ponto invisível na lateral do sofá de couro. Com um único e suave movimento, o encosto do sofá dobrou-se para trás e uma extensão deslizou por baixo, transformando-o em uma cama de casal espaçosa e convidativa. A multidão ofegou. Em seguida, ela caminhou até a parede de quartzo e pressionou a superfície. Com o mesmo zumbido silencioso, um bloco inteiro deslizou para fora, revelando uma cozinha gourmet completa. Um cooktop de indução, uma pequena pia de aço inoxidável e gavetas que se abriam com um toque. Era a materialização da genialidade espacial que ela aprendera com os mestres japoneses. Uma lição de como criar um universo de funcionalidades em um espaço que a maioria consideraria uma caixa de sapatos. Cada função era um tapa na cara da arrogância de Arthur, uma prova de que o verdadeiro valor não estava no tamanho, mas na inteligência do design. Mas a maior maravilha, a peça que transcendia a engenharia e entrava no reino da poesia, estava acima de suas cabeças. Lia apertou outro botão em seu controle remoto de madeira. As luzes principais do interior diminuíram suavemente e o teto, que por dentro era uma superfície branca e lisa, começou a brilhar. Centenas de pequenos pontos de luz apareceram, piscando suavemente. Não era uma iluminação aleatória, era um mapa estelar. A multidão olhava, hipnotizada, para o céu noturno perfeito que brilhava dentro da Kombi. Era a constelação exata da noite em que seu avô, o homem cujo legado Arthur tentara destruir, a havia adotado oficialmente. Aquele teto não era luxo, era amor, era memória. Era uma declaração silenciosa e poderosa de que aquela Kombi não era apenas um veículo,
mas um relicário sagrado, um monumento ao único homem que acreditou nela. Lágrimas silenciosas começaram a brotar nos olhos de algumas pessoas na multidão. Os celulares, que antes gravavam a humilhação, agora tremiam nas mãos de seus donos, tentando capturar a beleza impossível daquela cena. O som que agora preenchia o ar não era de risadas, mas de exclamações de inacreditável. Meu Deus, como ela fez isso? Os homens ricos e suas esposas, que antes zombavam das roupas de Lia, agora a olhavam com uma reverência que normalmente reservavam para artistas famosos ou gênios da tecnologia. Arthur estava congelado. Sua boca estava ligeiramente aberta, seu rosto, antes vermelho de poder e raiva, agora estava pálido de choque. Seu Rolex de R$ 200.000 parecia subitamente barato, um pedaço de metal vulgar e sem alma em comparação com o universo de significado e genialidade contido naquela pequena van. Ele não havia apenas subestimado Lia, ele havia subestimado a capacidade humana de criar beleza e significado a partir do que ele considerava lixo. Ele estava totalmente, completamente e publicamente errado. E quando todos pensaram que o espetáculo havia terminado, Lia guardou o melhor para o final. Com um sorriso quase imperceptível, o primeiro que ela esboçava, ela caminhou até a traseira da Kombi. A plateia a seguiu com os olhos, em um silêncio absoluto e expectante. Ela apertou o último botão de seu controle remoto de madeira. O painel traseiro, onde o velho e barulhento motor Volkswagen a ar deveria estar, não se abriu para cima. Ele se dividiu ao meio e as duas portas deslizaram para as laterais, desaparecendo na carroceria com uma precisão mecânica de tirar o fôlego. O que foi revelado no compartimento do motor fez com que um engenheiro na primeira fila deixasse cair sua taça de espumante, que se estilhaçou no chão polido sem que ninguém notasse. Não havia motor, não havia graxa, nem óleo, nem a bagunça familiar de um motor a combustão. Em seu lugar, havia um sistema de propulsão elétrico, customizado, limpo e compacto, com cabos organizados em ângulos perfeitos e um banco de baterias que mais parecia uma escultura moderna. A Kombi não era apenas uma casa de luxo transformável, era um veículo elétrico de última geração, uma relíquia de 1975 com a tecnologia de 2075. Era a fusão perfeita do passado e do futuro, o respeito pela alma do design clássico combinado com uma visão de sustentabilidade e poder silencioso. Era a tese completa de Lia, sua obra-prima finalizada. O silêncio que se seguiu a essa revelação final foi diferente. Era um silêncio de pura e absoluta admiração. Um silêncio que reconhecia a derrota total da arrogância e a vitória incontestável da genialidade. Era o som do mundo de Arthur, desmoronando sob o peso do talento que ele não conseguiu ver. Lia havia transformado a lata de sardinha em uma nave espacial. Naquele silêncio profundo e reverente, um único som quebrou o feitiço. Um aplauso, lento, hesitante, vindo de um jovem de jeans e camiseta no fundo da multidão. Então outro, e mais um. E, de repente, como uma barragem que se rompe, o silêncio explodiu em uma onda ensurdecedora de aplausos e gritos de aclamação. Não eram aplausos educados, eram aplausos viscerais, apaixonados, uma catarse coletiva de pessoas testemunhando a justiça poética em sua forma mais pura. A multidão, antes cúmplice da humilhação, agora celebrava sua heroína. Eles aplaudiam o talento, a determinação, a garota que, com as próprias mãos sujas de graxa, havia construído um milagre e silenciado os poderosos. O som ecoava pelo pavilhão, abafando qualquer outra coisa, uma ovação estrondosa para a rainha improvável daquela exposição. Comente respeito se você acredita que Lia merecia essa transformação. Em meio à tempestade de aplausos, Lia permaneceu calma, seu rosto agora sereno, seus olhos encontrando os de Arthur através da multidão. O dinheiro, a aposta, tudo isso havia se tornado irrelevante. A vitória dela era absoluta, gravada nos rostos maravilhados de cada pessoa naquele salão. Mas o olhar de Arthur não estava mais em Lia, nem no dinheiro que ele havia perdido, nem na multidão que agora o ignorava. Seus olhos, vidrados e perdidos,
estavam fixos não na grandiosidade do projeto, não no couro branco ou na tecnologia elétrica. Seu olhar estava preso em um detalhe minúsculo, quase invisível para qualquer outra pessoa, no painel de madeira que abrigava a cozinha. Um detalhe que Lia havia entalhado como uma assinatura final, uma homenagem pessoal que ela jamais imaginou que alguém além dela entenderia. Ali, delicadamente esculpida na madeira de demolição, havia uma pequena e perfeita flor de ipê. E foi a visão daquela flor que finalmente quebrou Arthur. Para o mundo, era apenas uma flor. Para Arthur, era a chave que destrancava um mausoléu em sua alma, um túmulo que ele passara anos lacrando com camadas de riqueza, poder e uma arrogância brutal. A pequena flor de ipê, tão delicada e cheia de vida na madeira escura, era o símbolo secreto de Sofia, sua única filha. Uma jovem arquiteta brilhante, com os olhos que sonhavam com horizontes abertos e as mãos que ansiavam por criar. O sonho dela, seu grande projeto de vida, era exatamente este: pegar um veículo antigo e transformá-lo em uma casa sobre rodas, minimalista e autossuficiente, para viajar pelo Brasil desenhando a flora local. O som ensurdecedor dos aplausos para Lia se dissolveu em um zumbido distante na mente de Arthur. Ele não ouvia mais a multidão. Ele ouvia o eco da risada de Sofia, uma risada que ele mesmo havia silenciado com sua crueldade. Ele via o brilho em seus olhos se apagando cada vez que ele chamava seu projeto de delírio hippie, perda de tempo, um sonho para fracassados. A flor de ipê era a assinatura dela em cada desenho, e vê-la ali, realizada com uma perfeição que sua filha apenas sonhara, foi como levar um tiro no peito. A memória o atingiu com a força de um cataclisma. Sofia havia morrido há 2 anos, em um acidente de carro estúpido, a caminho de uma entrevista de emprego em um escritório de arquitetura que ele havia arranjado para ela. Um emprego de verdade, como ele costumava dizer. Ele a empurrara para longe de seu sonho, a forçara a seguir o caminho que ele considerava digno de seu nome e de seu status. E em sua arrogância, ele nunca percebeu que ao esmagar o sonho dela, ele estava esmagando sua alma. Agora, diante dele, estava outra jovem, com a mesma idade, a mesma determinação nos olhos, que ele acabara de tentar destruir publicamente pelo mesmo motivo. Lia não havia apenas construído um motorhome, ela havia construído, peça por peça, o sonho exato de Sofia, com uma genialidade e uma beleza que o deixaram sem ar. A ironia cósmica era tão brutal, tão avassaladora, que seus joelhos fraquejaram. Aquele projeto não era uma ofensa ao seu império de luxo. Era um espelho que refletia a monstruosidade de sua falha como pai, a máscara de poder e controle que Arthur usou por décadas como uma segunda pele, rachou. O bronzeado perfeito de seu rosto deu lugar a uma palidez cadavérica. Seu relógio Rolex, que antes brilhava como um troféu, agora parecia um grilhão pesado e vulgar em seu pulso. Uma única lágrima, quente e espessa, escapou de seu olho direito e traçou um caminho solitário por sua bochecha, uma trilha de sal e dor em um deserto de arrependimento. O barulho da multidão começou a diminuir, os aplausos morrendo em um murmúrio confuso, enquanto as pessoas mais próximas notavam a transformação no rosto do magnata. O predador havia se tornado uma estátua de dor. Seus lábios tremeram, tentando formar uma palavra que não saía. Ele olhou para Lia, mas não havia mais como a garota suja de graxa. Ele via o fantasma de sua filha, sorrindo para ele de dentro daquela obra-prima, a personificação de tudo o que ele havia negado e perdido para sempre. A dor era tão física, tão esmagadora, que ele levou a mão ao peito, como se tentasse impedir seu coração de explodir. Com um esforço sobre-humano, Arthur deu um passo à frente, depois outro. Cada movimento era lento, arrastado, como se ele estivesse caminhando contra uma correnteza de anos de arrependimento. A multidão, sentindo a mudança sísmica na atmosfera, abriu um caminho para ele, um corredor de silêncio atônito que levava diretamente a Lia, que o observava da soleira de sua criação. Ele não andava como um rei indo reclamar seu prêmio, mas como um peregrino cambaleante se aproximando de um santuário para confessar seus pecados.
Seus sapatos italianos, que antes pareciam tão imponentes, agora pareciam patéticos contra o deck de teca polida. Ele parou a poucos passos de Lia, no limite entre o chão frio do pavilhão e o mundo quente e iluminado que ela havia criado. Seus olhos, agora vermelhos e inundados de lágrimas que ele não se preocupava mais em conter, encontraram os dela. Sua voz, quando finalmente saiu, era um sussurro rouco, quebrado, carregado com o peso de uma dor insuportável. Sofia. Ele murmurou para o ar, um nome que a maioria não entendeu, mas cuja angústia era universal. Então, na frente de centenas de celulares que ainda gravavam, na frente de seus funcionários, clientes e da imprensa que viera para testemunhar sua glória, Arthur fez o impensável. O homem que vivia no topo do mundo, que se definia por sua capacidade de humilhar e dominar, dobrou os joelhos e caiu. Ele não se ajoelhou com dignidade. Ele desabou sobre o deck de teca, as mãos espalmadas na madeira, como se buscasse equilíbrio em um mundo que girava. O som de seus joelhos batendo na madeira ecoou no silêncio espectral. Perdão! Ele soluçou, o rosto agora contorcido em uma máscara de agonia pura, as lágrimas escorrendo livremente. Me perdoe. Ele olhou para Lia, seus olhos suplicando. Eu não sabia. Essa flor era dela. O sonho era o sonho dela. Sua voz se quebrou completamente. Eu humilhei você exatamente como eu a humilhei. Eu a chamei de sonhadora. Eu a chamei de lixo. E você construiu o sonho dela, perfeitamente. Você a honrou de uma forma que eu nunca fui capaz. A confissão pública paralisou a todos. A história havia deixado de ser sobre uma aposta e se tornado uma tragédia familiar exposta sob as luzes de uma feira de negócios. Arthur, ainda de joelhos, ergueu o olhar para Lia, o desprezo substituído por uma veneração dolorosa. Você não é uma sonhadora, disse ele, a voz embargada pelo choro. Você é uma gênia. O que você fez aqui não é um carro, é uma obra de arte, é uma redenção, e eu sou apenas um velho tolo e cego que trocou o amor de uma filha por orgulho e dinheiro. Ele abaixou a cabeça em um gesto final de rendição total, seu corpo tremendo com os soluços que o sacudiam. Lia o observava. Sua expressão não era de triunfo, mas de uma profunda e solene compaixão. Ela viu além do magnata arrogante e enxergou o pai quebrado, um homem afogado em um luto que ele mesmo havia tornado venenoso. Naquele momento, no centro da maior vitória de sua vida, Lia entendeu que sua vingança não havia destruído um homem. Ela o havia libertado. 10 meses se passaram. O cheiro de graxa velha e ferrugem que antes impregnava o ar na oficina legado do avô havia sido substituído pelo aroma sutil de madeira polida, ozônio de equipamentos de ponta e o cheiro limpo e elétrico do progresso. O velho galpão, que antes era uma caverna escura e desordenada, fora completamente transformado. Agora, era um ateliê de design automotivo que mais parecia um laboratório da NASA, misturado com uma galeria de arte escandinava. Paredes brancas, um piso de concreto polido que refletia a iluminação de LED impecável e estações de trabalho organizadas com uma precisão cirúrgica. A única relíquia do passado era a velha placa de madeira na entrada, lixada e envernizada, agora um símbolo de herança e não de decadência. A oficina não era mais um segredo de bairro, era uma lenda sussurrada nos círculos mais exclusivos do design automotivo mundial, um lugar onde a engenharia encontrava a poesia, e o impossível era apenas o ponto de partida. A fama do que aconteceu no Van Life Expo Brasil explodiu como um incêndio. Os vídeos, gravados de dezenas de ângulos diferentes, tornaram-se virais em questão de horas. A história da garota da Kombi, que humilhou um magnata com pura genialidade, atravessou continentes. Revistas de arquitetura, blogs de tecnologia e canais de engenharia disputavam para contar sua história. Lia, a garota que antes era invisível em seu macacão sujo, tornou-se o rosto de uma revolução silenciosa. Ela não era mais apenas uma mecânica, ela era uma visionária. E a transformação de sua oficina era a prova física de sua nova realidade. Não era um espaço de concertos, mas de criação. Clientes do mundo inteiro
Bilionários excêntricos, estrelas de cinema e colecionadores de arte faziam fila, não para comprar um carro, mas para encomendar uma obra de Lia, veículos únicos que eram a fusão de tecnologia, arte e alma, cada um levando meses para ser concebido e construído sob sua supervisão direta. A própria Lia também se transformara, embora a essência de sua alma permanecesse intacta. O macacão manchado de graxa fora substituído por uniformes de design minimalista, feitos sob medida em tecido resistente e elegante, sempre em tons de cinza ou preto. Eram roupas de trabalho, mas de uma artesã que agora comandava um império. O cansaço em seu rosto deu lugar a uma intensidade focada, a de uma líder que carrega o peso de sua visão com uma graça tranquila. Ela ainda tinha as mãos de uma construtora, mas agora elas se moviam com a mesma facilidade entre uma chave de torque de precisão e a tela de um tablet de design 3D. A humildade ainda estava lá, em seu sorriso contido e na maneira como ouvia atentamente cada membro de sua equipe. Mas agora era sustentada por uma firmeza inabalável. Ela conhecia seu valor, um conhecimento conquistado no fogo da humilhação pública e solidificado pelo eco de aplausos que ainda ressoava em sua memória. No coração do ateliê, como uma joia da coroa em exibição em um museu, repousava a Kombi. Batizada de a Fênix pela imprensa, ela era a peça central, a alma do legado do avô ateliê de design. Lia recebera ofertas que fariam qualquer um hesitar. Um sheik árabe ofereceu 5 milhões de dólares. Um magnata da tecnologia do Vale do Silício ofereceu 10. Ela recusou todas, sem pestanejar. Em entrevistas, quando perguntada por que não vendia a obra que a tornou famosa, sua resposta era sempre a mesma, calma e definitiva. Almas não têm preço. Esta Kombi não é um produto, é o meu manifesto. É a prova de que a beleza e a genialidade podem nascer em qualquer lugar, mesmo em uma garagem empoeirada. Ela não é para ser possuída, é para ser uma inspiração. E assim, a Fênix permaneceu, com seu deck de teca e seu céu estrelado. Um lembrete permanente do dia em que uma lata de sardinha ensinou ao mundo uma lição sobre valor verdadeiro. Arthur, por sua vez, cumpriu sua parte na aposta na manhã seguinte ao evento, com uma transferência silenciosa de R$200 mil. Mas seu verdadeiro ato de redenção veio semanas depois. Ele apareceu na oficina, não no seu carro de luxo, mas em um táxi. Estava vestido com roupas simples, sem o relógio de ouro, parecendo um homem 10 anos mais velho e 100 vezes mais sábio. Ele não veio pedir um emprego ou oferecer conselhos. Ele veio com uma proposta. Ele queria investir na visão de Lia, tornar-se seu principal parceiro financeiro, dar a ela os recursos para transformar seu talento em um legado duradouro. Lia, desconfiada, escutou em silêncio. A proposta de Arthur era clara. Ele não teria voz nas decisões criativas ou de engenharia. Ele seria um sócio silencioso em termos de gestão, mas com uma condição que surpreendeu Lia e selou o destino da parceria, revelando a profundidade de sua transformação. A condição de Arthur era a criação da Fundação Sofia. Não era um adendo, mas o pilar central de sua proposta. Ele usaria sua fortuna pessoal, não os lucros da empresa, para financiar integralmente uma fundação com o nome de sua filha. O único propósito da fundação seria conceder bolsas de estudo integrais para jovens mulheres de baixa renda que quisessem estudar engenharia, design ou arquitetura. Mas não eram bolsas comuns. As beneficiadas teriam acesso irrestrito ao ateliê de Lia para aprenderem diretamente com ela e sua equipe, para terem a chance que Sofia nunca teve e que Lia teve que criar do nada. A voz de Arthur quebrou ao explicar a ideia. Não era caridade, era penitência. Era sua maneira de transformar a dor e o arrependimento em oportunidade, de garantir que o sonho de sua filha, agora personificado em Lia, se multiplicasse e florescesse em dezenas de outras jovens brilhantes que, de outra forma, seriam ignoradas e subestimadas. 2 anos e meio se passaram desde a inauguração da fundação. O impacto foi sísmico. A Fundação Sofia tornou-se um farol de esperança, um programa tão revolucionário quanto os designs de Lia. As bolsistas Sofia,
como eram conhecidas, não eram apenas estudantes. Eram aprendizes em um dos ateliês mais inovadores do mundo. Jovens de comunidades carentes, que antes sonhavam em meio a dificuldades, agora operavam impressoras 3D de metal, programavam sistemas robóticos e aprendiam técnicas de marcenaria naval com mestres artesãos. A energia no ateliê era uma mistura única de experiência de ponta e entusiasmo bruto. As ideias mais frescas e ousadas muitas vezes vinham das bolsistas, cujas perspectivas, não contaminadas por convenções, desafiavam Lia e sua equipe a irem ainda mais longe. O legado do avô de Lia e o sonho da filha de Arthur haviam se fundido em algo maior do que qualquer um deles poderia ter imaginado, uma máquina de realizar sonhos. A cena final dessa saga de justiça cósmica se desenrola em uma tarde ensolarada no ateliê. A luz entrava pelas enormes janelas de vidro, iluminando o espaço movimentado. No centro da sala, Lia, agora com 26 anos, estava diante de uma enorme tela holográfica que projetava o chassi complexo de um novo projeto, um veículo anfíbio ultraleve, encomendado por um oceanógrafo famoso. Ela estava rodeada por sua equipe principal, incluindo duas das primeiras bolsistas da Fundação Sofia, que agora eram engenheiras juniores na empresa. A autoridade de Lia era natural e absoluta, não imposta pelo medo, mas conquistada pelo respeito. Ela gesticulava para o holograma, sua voz clara e precisa, explicando um cálculo complexo sobre a relação entre o deslocamento de água e a integridade estrutural do chassi de fibra de carbono. Ela era a maestrina regendo uma sinfonia de inovação. Sua explicação era um fluxo de genialidade pura. A questão não é apenas a flutuabilidade, mas a transição. O sistema de retração das rodas precisa acontecer em menos de 4 segundos, e o torque dos propulsores elétricos subaquáticos precisa ser sincronizado com a desaceleração do motor terrestre para evitar qualquer solavanco. A rede CAN precisa processar dados de dezenas de sensores simultaneamente, e a voltagem precisa ser perfeita. Qualquer variação corrompe o sistema inteiro, e o veículo afunda. Ela falava a língua da engenharia avançada como se fosse sua língua materna, uma habilidade forjada nas madrugadas solitárias, com manuais em alemão e vídeos em japonês. As jovens engenheiras a seu lado a olhavam com uma admiração que beirava a adoração, absorvendo cada palavra, cientes de que estavam aprendendo com uma lenda viva, uma mulher que havia reescrito as regras do jogo. E ao lado do grupo, ligeiramente afastado, mas totalmente focado, estava Arthur. Aos 58 anos, ele parecia um homem completamente diferente. O terno de linho fora trocado por uma calça caque e uma camisa simples de algodão. Sobre a camisa, ele usava um avental de lona grossa, com o logo da Legado do Avô bordado no peito. Em suas mãos, ele não segurava um smartphone de última geração ou um relatório de lucros, mas um simples caderno de capa dura e uma caneta. Ele não estava ali como um investidor ou um patrão, ele estava ali como um aluno. Com a testa franzida em concentração, ele anotava diligentemente cada palavra que Lia dizia, desenhando pequenos diagramas nas margens, tentando acompanhar o raciocínio complexo que fluía dela com tanta naturalidade. A humildade em sua postura era genuína e tocante. O homem que um dia zombou do conhecimento dela, agora se esforçava para entender uma fração de sua genialidade. Para Arthur, cada dia no ateliê era uma forma de oração. Ele havia encontrado sua redenção não apenas assinando cheques, mas sujando as mãos. Ele não se envolvia nos projetos de alta tecnologia, pois sabia que estava fora de sua profundidade. Em vez disso, ele cuidava do almoxarifado, organizava as ferramentas e, seu trabalho favorito, mentorava os aspectos de negócios para as jovens bolsistas, ensinando-as a criar planos de negócios e a negociar contratos, garantindo que o talento delas nunca fosse explorado como o de Lia quase foi. Ele encontrou uma alegria silenciosa e profunda em ser parte de algo que era construído com base na paixão e no mérito, e não na arrogância e no status. O brilho em seus olhos não era mais o reflexo do ouro de um Rolex, mas o reflexo do orgulho que sentia
ao ver o sonho de Sofia florescer em cada jovem engenheira que ele ajudava a apoiar. Ele finalmente entendia o que era construir algo de valor real. E assim, o ciclo se completou, não com uma vingança que destrói, mas com uma justiça que reconstrói e eleva a todos. Lia não apenas venceu uma aposta, ela construiu um império baseado em seus próprios termos, transformando a oficina de seu avô em um farol de inovação mundial. Arthur não apenas perdeu uma batalha, ele perdeu sua arrogância e, no processo, encontrou sua alma, dedicando sua vida a garantir que outros sonhos como o de sua filha pudessem voar. A cena final é um quadro poderoso. A jovem mestre no centro, o velho aprendiz ao seu lado, ambos trabalhando juntos para construir um futuro melhor. E naquela tarde ensolarada, no coração pulsante do ateliê, uma verdade universal se solidificou como o mais forte dos metais. O verdadeiro talento não tem gênero, aparência ou classe social. Ele não pode ser comprado ou intimidado. Ele pode ser subestimado, pode ser ridicularizado, mas no final, como a mais pura das forças da natureza, ele sempre encontra seu caminho para a luz.